Ensinamento 5 dos Maias. O chamado do propósito interior. Você já sentiu que está vivendo, mas não realmente vivendo? Já teve a sensação de que há algo maior, esperando por você, um chamado silencioso, que insiste em sussurrar mesmo quando o mundo grita em volta? E por mais que você tente se distrair, trabalhar, correr atrás das metas e responsabilidades, algo dentro de você ainda pergunta: será que é só isso? Os antigos maias acreditavam que ninguém nasce por acaso. Para eles, a vida não era uma sucessão aleatória de dias, mas uma trama sagrada, onde cada alma tinha um papel único no equilíbrio do todo. Eles diziam: o universo dança conforme a vibração do teu espírito. Se tua melodia está confusa, o mundo à tua volta também se descompassa. E é por isso que este quinto ensinamento é um dos mais poderosos. Ele fala sobre o propósito interior, o verdadeiro motivo de você estar aqui, agora, vivendo exatamente o que vive. O chamado que vem do silêncio. Os maias ensinavam que o propósito não é algo que você encontra, mas algo que você lembra. Ele já vive dentro de você, esperando ter o momento certo para ser reconhecido. O problema é que a maioria das pessoas tenta descobrir seu caminho olhando para fora, buscando sinais, conselhos, comparações e aprovações, quando o verdadeiro mapa está gravado na alma. Eles acreditavam que todo ser humano nasce com uma centelha divina, um fragmento do sol espiritual, o Kim. Essa centelha guarda o seu propósito e vibra como uma nota única na sinfonia da vida. Mas com o tempo, o barulho do mundo faz essa nota se calar, e é aí que muitos se perdem, trocando a voz do espírito pelo eco das expectativas alheias. Quantas vezes você já se sentiu assim, vivendo o que os outros esperavam, mas não o que seu coração queria? Quantas vezes se olhou no espelho e pensou: não era esse o caminho que imaginei para mim? Os maias diriam que esse desconforto não é fraqueza, é o chamado. É a lembrança espiritual batendo a porta do seu ser dizendo: você está pronto para se lembrar de quem é. O véu da ilusão. Um dos grandes ensinamentos do povo maia é que o maior inimigo do propósito não é a ignorância, mas a distração. Eles chamavam isso de o véu de Ixchel, a névoa das ilusões que cobre os olhos da alma. Segundo suas tradições, o ser humano se perde quando passa a viver apenas pelo corpo e pela mente, esquecendo o espírito. Corre, trabalha, acumula, compara, mas dentro sente um vazio crescente. Esse vazio é o espaço que o propósito deixou quando foi silenciado. Os sacerdotes maias ensinavam aos aprendizes a olhar para dentro e perguntar: o que me faz sentir vivo? O que eu faria mesmo se ninguém me visse fazendo? O que o tempo não consegue roubar de mim? Essas perguntas simples eram usadas para acender o fogo do autoconhecimento. E quando a pessoa as respondia com sinceridade, o propósito começava a emergir, não como uma obrigação, mas como um chamado irresistível, algo que o coração reconhece, antes mesmo que a mente compreenda. A jornada do coração. Os maias acreditavam que a vida é dividida em ciclos, e que em cada ciclo, a alma aprende uma lição. Enquanto você não entende a lição de um ciclo, o universo repete as mesmas situações, pessoas parecidas, desafios semelhantes, emoções familiares, até que desperte. Por isso, se você sente que está sempre preso aos mesmos padrões, que o mesmo tipo de dor ou fracasso se repete, talvez não seja azar. Talvez seja o universo tentando te ensinar quem você realmente é. O coração é o templo do propósito, mas a mente, cheia de ruído, tenta sempre tomar o controle. Ela diz: não é o momento certo. E se der errado, você não é bom o suficiente. E assim, o propósito vai sendo adiado, dia após dia, até que a pessoa envelhece, sem nunca ter vivido o que veio viver. Os maias diziam: o medo é a voz que tenta impedir o sol de nascer dentro de ti. Por isso, o primeiro passo para viver o propósito é silenciar o medo. Não com força, mas com presença. Quando você se senta em silêncio, respira. Observa seus pensamentos sem julgá-los. O espírito começa a sussurrar novamente. É nesse espaço, entre um pensamento e outro, que o propósito se revela. O caminho do fogo interior. O fogo era sagrado para os maias. Eles o viam como símbolo do espírito, a força que transforma, purifica e ilumina. Assim como o fogo precisa de lenha para continuar aceso, o propósito precisa de ação consciente para se manter vivo. De nada adianta descobrir o que te move se você não der passos,
ainda que pequenos todos os dias. O propósito não é um destino, é um modo de viver. Cada atitude alinhada com sua essência alimenta a chama do espírito. Os maias acreditavam que as mãos são a extensão do coração. Por isso, tudo o que fazemos com amor, seja um trabalho, uma palavra, um gesto, se transforma em oferenda. Quando o propósito guia nossas mãos, até as tarefas simples se tornam sagradas. Talvez o seu chamado não esteja em mudar o mundo de forma grandiosa, mas em iluminar o pequeno espaço onde você está com honestidade, compaixão e presença. O universo não exige grandeza, exige verdade. As 3 chaves do propósito. Segundo os códices maias, existem 3 chaves para alinhar-se ao propósito interior. Essas chaves eram passadas apenas aos iniciados, mas hoje são ensinamentos universais que qualquer buscador pode compreender. 1. Silêncio. No silêncio, você ouve o que o mundo não diz. É ali que a alma fala. Desligue o ruído, ainda que por alguns minutos por dia. A sabedoria não se impõe, ela sussurra. Segundo serviço. O propósito sempre está ligado a servir a algo maior que você. Pode ser ajudar pessoas, curar, ensinar, criar e inspirar. Quando você serve ao bem maior, o universo começa a abrir portas que antes pareciam fechadas. Terceiro, alinhamento. Tudo o que é verdadeiro vibra em harmonia. Se algo gera angústia constante, não é o seu caminho. Se algo te dá paz mesmo nos desafios, é sinal de que você está alinhado. Essas 3 chaves eram usadas pelos maias em rituais de iniciação, onde o aprendiz simbolicamente renascia para o seu verdadeiro eu solar, aquele que existe além do medo e da dúvida. O teste do propósito. Os sábios maias alertavam: antes de viver o propósito, o universo testará a tua fé. Esses testes não são castigos, são ajustes. Eles aparecem para te mostrar se você está pronto para carregar a luz que pediu. Às vezes, as coisas parecem desmoronar, mas na verdade, estão sendo reconstruídas em outro nível. Se você está passando por um momento difícil, talvez não seja o fim, é apenas o início de um novo ciclo, onde o propósito se tornará mais claro. Cada perda pode ser um desnudamento, tirando o que não é essencial, até que sobre apenas o que é verdadeiro. Os maias chamavam esse processo de fogo da purificação, e diziam que nenhuma alma pode brilhar enquanto se apega à escuridão do passado. Por isso, mestre, quando tudo parecer caótico, respire fundo e pergunte: o que esta situação está tentando me ensinar sobre mim mesmo? Essa simples pergunta tem o poder de transformar a dor em sabedoria. A dança com o tempo. Os maias eram mestres do tempo. Eles sabiam que cada alma tem um ritmo próprio, e que viver apressado é viver fora da harmonia. O propósito floresce no tempo certo. Eles ensinavam: a árvore não apressa o fruto. O rio não corre mais rápido do que o leito que o guia. Assim também é a alma, ela floresce quando o coração está pronto. Talvez o seu propósito já esteja em curso, mesmo que você não o perceba. Cada desafio, cada encontro, cada silêncio está te moldando. Nada é por acaso quando o espírito está desperto. O retorno à essência. Os maias diziam que a verdadeira sabedoria não é acumular conhecimento, mas lembrar o que sempre se soube. Você não precisa se tornar algo novo para viver seu propósito, precisa apenas deixar cair o que não é você. Eles acreditavam que, ao se aproximar do propósito, o ser humano começa a irradiar uma energia diferente, uma paz silenciosa, uma força serena. Essa energia se expande e toca todos à sua volta, como uma pedra lançada num lago calmo. É assim que o mundo muda. Não por revoluções externas, mas por despertares silenciosos. Quando você se alinha com seu propósito, o universo inteiro se realinha com você. Os caminhos se abrem, as pessoas certas aparecem, as sincronicidades se tornam constantes. E você percebe que nada foi em vão, nem a dor, nem as quedas, nem os atrasos. Tudo estava preparando você para esse momento. O momento de lembrar quem é e por que está aqui. A voz do sol interior. Por fim, os sacerdotes maias ensinavam uma frase que resume este ensinamento. Dentro de ti existe um sol que nunca se apaga. Quando o encontrares, o mundo inteiro verá a tua luz. Esse sol interior é o seu propósito. Ele não depende de reconhecimento, de sucesso ou de perfeição. Depende apenas de consciência. Cada ato de amor, cada escolha autêntica, cada gesto de coragem é um raio desse sol
tocando o mundo. Feche os olhos agora e imagine uma chama dourada em seu peito. Sinta essa luz crescer, iluminar suas dúvidas, aquecer suas feridas e te lembrar de que você é parte de algo imenso. Essa luz é o seu guia. Siga-a e o caminho se revelará. Conclusão. A travessia para o ensinamento 6. O ensinamento 5 dos Maias nos ensina que o propósito não se busca, se recorda. Ele é o eco de uma promessa feita pela alma antes de nascer. E quando você finalmente ouve esse eco e começa a caminhar em sua direção, tudo muda, porque o universo apoia aqueles que andam com o coração desperto. Mas há um detalhe que os antigos guardavam para o próximo ensinamento. Eles diziam que depois de encontrar o propósito, o desafio maior é protegê-lo das forças que tentam apagá-lo as dúvidas, os julgamentos, o cansaço e o peso das vozes externas. Esse é o tema do ensinamento 6 dos Maias, onde aprenderemos como preservar a luz interior, mesmo em tempos de escuridão. O sol que nasce dentro de ti só precisa que o protejas da tua própria sombra.